Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Full Stack na Prática. E no vídeo de hoje a gente vai estar vendo aí a continuação da nossa série, ok? Sobre Svelte Kit, como nós já temos feito. E hoje, seguindo o conteúdo sobre componentes. O que acontece agora? Bom, a primeira coisa que a gente pode começar a fazer é, antes de mais nada, apagar esse componente que a gente criou sem nenhuma necessidade agora no nosso projeto, beleza? Deleto ele aqui, não faz mal, resolvido. A primeira coisa que a gente tem que fazer agora é criar uma pasta dentro do nosso diretório src, que é a pasta onde vamos guardar todos os nossos componentes, beleza? Qual é o nome dessa pasta? Muito simples, a gente vai chamar ela de lib. E por que esse nome, especificamente esse nome lib, ok? Lib, do inglês, claro, vem de library, né? É uma biblioteca, mas não apenas isso. O Svelte Kit ele vai entender que tudo que a gente colocar dentro dessa pasta vai estar atrelado a um alias que a gente pode utilizar facilmente para importar em outros arquivos. Como assim? A gente vai fazer um pequeno teste aqui. Okay? Eu vou criar um novo arquivo, um novo componente chamado teste.svelte. Muito bem. E aqui ele é um componente de teste. Tem um H1, teste, e a gente pode chamar esse componente aqui no page, como nós fizemos com o componente do button, não é? Então aqui eu vou vou apagar essa parte aqui e vou chamar o componente de teste. Só que vocês lembram bem que nós, para usarmos o componente, nós temos que importá-lo aqui na tag script. Então o que eu vou fazer é import test from, e agora eu tenho duas opções. A primeira delas seria encontrar o caminho, né? Então eu coloco aqui /lib/test.svelte e pronto. Salvo o arquivo, ele já atualiza aqui no nosso HTML, no nosso site. Isso é bem interessante, muito fácil quando a gente está aqui, por exemplo, /src/roots/ a página em questão, né? Quando a gente começa a avançar dentro das outras páginas, dentro das outras rotas, no caso do portfólio, e se eu tiver uma outra rota aqui dentro, né? Projeto 1 autores e assim por diante, fica muito maçante, muito complicado eu ficar tendo que voltar direto várias vezes, né? Vários diretórios acima para poder encontrar o arquivo que eu quero. Nesse caso está simples porque o nosso componente de teste está dentro da pasta lib e a pasta lib está um diretório acima do diretório atual, né, onde está o myspage.svelte. Nesse caso, o myspage.svelte é esse aqui, o da raiz aqui. Então, acima dessa pasta temos a pasta lib e dentro delas a pasta, o componente teste.svelte. Dessa forma, a gente pode acessar o componente. Porém, uma forma muito mais simples é utilizar um alias, ok? Então é basicamente um atalho para aquele mesmo arquivo, para aquele mesmo diretório, na verdade. Então quando a gente coloca o símbolo $, e o nome lib, automaticamente ele vai se referir aqui à pasta lib dentro de src, ok? Então assim como o lib, nós também teremos outros alias que a gente vai usar mais para frente também do Svelte Kit, mas por enquanto basta a gente saber esse para poder organizar melhor os nossos componentes. Vou salvar o arquivo. E pronto, ele continua funcionando normalmente aqui. Se a gente der um F5 para carregar, ele continua funcionando normalmente. Não deu nenhum erro aqui no nosso console. Mas você pode reparar que eu estou com um erro aqui. Isso aqui é um erro, na verdade, do meu VS Code. Tá? Ele fica dando erro aqui, dizendo que não existe esse arquivo aqui. E a gente vai corrigir esse erro da seguinte forma. A gente precisa entender o que está acontecendo aqui e qual é o problema, beleza? Antes da gente continuar. O VS Code está berrando o erro aqui, está dizendo que não consegue encontrar, no caso, este arquivo. Se a gente tentar, no caso do Mac, com Command click, ou no caso do Windows Ctrl click, ele deveria abrir o arquivo original, mas ele não está encontrando o arquivo original, que a gente sabe muito bem que está na pasta src lib no arquivo teste.svelte. Ele existe, ele está aqui. Para a gente poder corrigir esse problema, a gente tem que entender o que está acontecendo, como eu já falei. E o que está acontecendo aqui é o seguinte. O Svelte Kit ele utiliza o tsconfig, a gente importou, a gente utilizou o TypeScript quando nós criamos o projeto, beleza? Automaticamente o projeto foi criado então com o arquivo tsconfig.json contendo essas configurações aqui. Se você reparar, o primeiro parâmetro, o primeiro atributo que tem aqui é o extends, que define que o nosso arquivo tsconfig vai estender este arquivo aqui dentro, ó. O arquivo aqui de dentro da pasta .svelte-kit. E se vocês se lembram das primeiras aulas, a gente falou que essa pasta aqui ela é gerada automaticamente pelo Svelte Kit quando a gente roda a aplicação. Então ele coloca ali dentro alguns arquivos
Dentre eles é para ter um tsconfig.json lá dentro. Vamos dar uma olhada e aqui está, tsconfig.json. Quando a gente abre esse arquivo, a gente repara que aqui dentro tem várias configurações também, vários parâmetros, mas aqui nós temos duas opções, né? Dentro de Compiler Options, nós temos o Base URL e Paths, né? Então, base URL, para quem quiser portuguesar, e Paths, né? Muito bem, o que a gente faz aqui? E root dirs também, né? Que são os diretórios raiz, beleza? O que está acontecendo aqui? A gente está vendo, na verdade, que esse arquivo ele não está utilizando alias, né? Ele não está configurando os alias que a gente pode precisar, que no caso a gente precisa, sendo o primeiro deles este aqui, o $lib. Então como é que a gente faz? Para resolver isso é extremamente simples, eu demorei mais para explicar do que vou demorar para resolver. Basta a gente excluir a pasta .svelte-kit, móvel para lixeira, e aí a gente simplesmente fecha o VS Code e abre de novo, ok? Quando a gente fizer isso, a gente vai ter que rodar, na verdade a gente pode rodar agora se a gente quiser também, npm run dev. Eu já vou rodar aqui agora para mostrar para vocês o que está acontecendo. Ó, ele criou novamente a pasta do Svelte-kit e no arquivo tsconfig.json, repara aquelas opções que nós vimos no começo, ok? A segunda delas era paths e aqui dentro foram criados então os caminhos do nosso alias, né? $lib /**. Dessa forma, agora sim o tsconfig está configurado corretamente e o VS Code não vai mais reclamar em relação a isso. Por que ele está reclamando aqui? Porque ele precisa recarregar na memória dele essa nova configuração. Então a gente precisa, nesse caso, fechar o VS Code e abri-lo novamente, e é isso que eu vou fazer agora. Beleza, galera? Bom, acabei de abrir novamente aqui o VS Code. Deixa eu só reiniciar aqui a nossa aplicação, nosso projeto. F5 aqui, beleza. Está funcionando o nosso site, o nosso componente aqui, a nossa página inicial, né? Está com o componente teste, está funcionando normalmente e agora nós conseguimos acessar então o arquivo diretamente aqui. Olha que interessante, ele achou corretamente na pasta lib, beleza? Então é assim que a gente trabalha com alias no SvelteKit. E se a gente quisesse criar alias próprios nossos, né? Eu quero criar um novo alias para mim aqui, então eu vou colocar aqui uma nova pasta chamada, por exemplo, eu não vou chamar de componentes aqui porque a gente vai utilizar os componentes dentro da pasta lib, ok? É um padrão nos projetos do SvelteKit. Mas eu vou criar uma nova pasta aqui chamada teste. Estamos sem criatividade hoje, vamos de teste mesmo. Eu quero usar o mesmo padrão, eu quero mover aqui o meu componente teste para dentro da pasta teste. Ok? O VS Code tentou corrigir aqui o caminho do arquivo, mas ele não conseguiu. E eu quero agora usar desta forma aqui, teste/teste.svelte. Se eu tentar fazer isso, a primeira coisa que vai acontecer, já deu para perceber, né? Nós temos um erro berrando aqui do nosso lado, dizendo que esse arquivo, na verdade, esse caminho, esse alias não existe. Para criar um alias, muito simples, a gente vem no nosso arquivo de configurações do projeto do Svelte, svelte.config.js. Aqui dentro do atributo kit, onde nós temos o adapter, e em relação a adapters nós vamos ver isso lá na frente quando a gente publicar a nossa aplicação em produção, mas por enquanto não nos interessa isso. A gente vai colocar aqui um novo atributo chamado alias. Assim que começo a digitar, o VS Code já me dá a dica do que eu posso estar procurando e é exatamente isso. Alias, dois pontos, e eu crio um novo objeto. Esse objeto que eu vou criar vai ser uma lista, na verdade, né, de vários alias que eu quero utilizar. Então, o primeiro que a gente está criando aqui é o teste, não é? E aqui dentro eu coloco o $teste, que é o nome que eu quero utilizar para o meu alias, e o caminho dele. Então, sempre referente ao diretório raiz, que nesse caso está configurado lá no nosso tsconfig para ser o src. Então, eu vou colocar aqui /src/teste. Ok? Feito isso, eu tenho um alias para o teste. Vamos ver aqui. Muito bem. Então, voltou a funcionar. O VS Code não está berrando, que nosso alias não existe, agora ele existe. E tudo funciona direitinho. Então, sempre que a gente quiser criar novos alias para o nosso projeto do SvelteKit, vamos supor que lá na frente você queira quebrar a sua aplicação, uma aplicação de grande porte, né, em vários subdiretórios, com vários diretórios dentro deles e assim por diante, e você não quer ficar utilizando $lib / né, um caminho enorme, você quer minimizar, quer simplificar esses caminhos, você pode criar à vontade quantos alias você quiser aqui dentro de kit alias
no nosso arquivo svelte.config.js. Beleza? Bom, pessoal, para esse vídeo era isso. Se vocês estão gostando da série, eu peço por favor que deixem um joinha aí embaixo, deixem um comentário se quiserem tirar alguma dúvida, alguma pergunta. Se inscrevam para que tenham mais vídeos como esse e até a próxima. Tchau, tchau.